Desagradou grande parte da população, mas também integrantes do governo. A repercussão negativa sobre o aumento desse monitoramento do Pix acabou gerando uma crise interna no próprio governo federal. Parte dos aliados do Planalto culpam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela reação da população, afirmando que faltou um debate político prévio antes da implementação dessas regras. De acordo com informações do portal Poder 360, não houve uma discussão interna no governo sobre a mudança no fisco, gerando um despreparo na comunicação e um desgaste ao Palácio do Planalto. O Acácio, há pouco, chegou a mencionar essa situação que envolve alguns integrantes do governo federal e virou um problemão para o governo, né, Acácio? Porque, assim, foi uma surpresa, não tinha uma sinalização de que haveria qualquer mudança nesse sentido, não houve debate, não houve nenhum tipo de anúncio prévio, simplesmente, canetada, mudaram. E aí, naturalmente, todas as repercussões que a gente tem acompanhado. Foi uma mudança repentina, mas que, no fundo, alguns questionam qual é o objetivo dela, né? Porque muitos projetam justamente isso. Lá na frente, talvez venha a fatura. Caniato, a gente tem que analisar isso sob algumas perspectivas. Primeiro, os grandes prejudicados com essa medida são aqueles que historicamente foram entusiastas e eleitores do PT, as classes Z, D e C. Se nós olharmos para o mapa eleitoral das eleições do presidente Lula e da ex-presidente Dilma, essas classes sempre foram aquelas que, na sua grande maioria, votaram no PT e são os prejudicados por isso. E o mais bizarro é que o governo faz meses depois de ter tomado uma medida em benefício a essas categorias. Todos nós acompanhamos e discutimos na programação o fato daqueles que ganham até R$5.000 terem sido isentos do pagamento do imposto de renda. Ou seja, em novembro você premia essas classes para que elas, de uma forma ou de outra, sejam estimuladas economicamente e no começo do ano seguinte, quando todos estão em férias ainda, o ano está começando, você vai lá e dá uma, entre aspas, paulada nestas pessoas. Então é óbvio que o PT fica incomodado, porque 2024 foi um ano eleitoral, eles já tiveram um resultado pífio, se preparam para as eleições de 2026, desagradando a sua própria base, então é natural que setores do PT fiquem incomodados com isso, é natural que eles cobrem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até porque o grande papel de um gestor público é a comunicação. Se você não consegue comunicar uma medida, especialmente uma medida que lhe é prejudicial, politicamente você torna os próximos passos quase que inviáveis. Pois bem, agora, Mota, quando o próprio governo, ou pelo menos setores do governo, criticam uma medida que foi implementada, é sinal que há muitos problemas nessa ação que foi tomada pela Receita, hein? Vamos devagar, Caniato. O que eles estão criticando não é a medida, eles estão criticando a forma como a medida foi comunicada. Eles estão criticando a falta da narrativa. Faltou uma narrativa, né? Aquela narrativa que diz o seguinte: é imposto, mas é bom. Você vai ter menos dinheiro no final do mês, mas é para o seu bem, companheiro. Faltou isso. Eu posso até imaginar, Caniato, estou aqui imaginando a cena, né? Uma conversa ali dentro do governo, nos bastidores. Eu estou imaginando uma pessoa dizendo para outra: onde você estava com a cabeça para inventar uma história dessas? Porque vamos pensar, né? O governo tem um pouquinho de problema com popularidade. Déficit aí nas contas públicas, estatais todas no vermelho, o preço da picanha nas alturas. Donald Trump toma posse agora dia 20. E a melhor ideia que esse pessoal tem para este momento é fiscalizar o Pix. Você, Beraldo, problemas na comunicação, a gente consegue identificar que há um racha no governo por conta disso? Ou, na verdade, o argumento é esse que o Mota destacou? Faltou a narrativa para justificar qualquer tipo de questionamento lá na frente?
Não, faltou a narrativa porque eles foram, parece, surpreendidos com essa conclusão óbvia de que o Pix teria a sua imagem, né, danificada a partir do momento em que fica associado com fiscalização, controle e tributação por parte do governo federal. E para o governo, de novo, ele quer arrecadar porque ele precisa arrecadar. Ele não está conseguindo fechar as contas e isso vai ter um reflexo muito grande, apesar deles terem acabado com a lei de responsabilidade fiscal, que daria causa a impeachment, por exemplo, mas mesmo com arcabouço fiscal, eles estão numa situação de extrema fragilidade. Então, eles querem o dinheiro, eles só não querem ficar com o ônus de estarem tributando, taxando mais. E agora eles estão num beco sem saída. Por quê? Por mais que eles esclareçam que não é a movimentação financeira no Pix que está sendo taxada, isso é verdade, mas você coloca de uma forma muito evidente para os brasileiros de que o Pix é um instrumento de controle, é o governo te vigiando conforme você gasta o dinheiro que você ganhou. E, de novo, eu lembro aqui, o governo já ensaiou com a questão das bets de impedir que você possa fazer Pix para as empresas de bet. E isso demonstra a capacidade do próprio governo de dizer para você, cidadão, aonde você deve e não deve gastar o seu dinheiro. Bom, eu gosto daquela empresa, mas eu não gosto daquele outro empresário. Então eu vou dificultar você a gastar dinheiro ali. Olha, essa empresa aqui, ela é ecologicamente correta, ela apoia o ESG. Então eu autorizo você a fazer despesa com Pix naquela empresa. Mas esse aqui, não, esse aqui é malvadão. Esse aqui é aquele americano que disse que vai acabar com as políticas de ESG na sua empresa. Então, para esse aqui, você não pode fazer Pix. E por aí vai, meus amigos. Não há mais limite nesse controle que o governo exerce na vida das pessoas se nós acharmos que o que está acontecendo hoje no Brasil é normal. Agora, Cássio, a Receita tem justificado que essa medida não implica em qualquer aumento de tributação e que o objetivo é melhorar o gerenciamento de riscos pela administração tributária. Olha só a justificativa. Agora eu queria fazer um exercício aqui contigo, porque, por exemplo, eu recebo um dinheiro em uma conta e eu acabo fazendo um Pix para uma outra conta minha, só que de uma outra instituição financeira, de onde eu programo pagamentos, enfim, uma série de pagamentos em débito automático. E nessa transação, certamente, talvez haja a superação desse limite, então eu vou ser monitorado. Mas eu acabo transferindo do Daniel para o próprio Daniel. São os mesmos CPFs, só que em instituições financeiras distintas. E aí muitas pessoas se questionam, bom, mas eu passo o dinheiro para minha mulher, ela paga as contas, emprestei o dinheiro para o meu filho para pagar a faculdade. Tem uma série de questionamentos, várias situações do dia a dia em que as pessoas ficam preocupadas. Mas o que pode acontecer na prática? A Receita, então, vai me chamar, eu vou ser questionado, vou ter que mostrar os comprovantes, se eu não tiver o comprovante, eu vou ter que pagar uma taxa. Enfim, ainda que a Receita dê essa justificativa aparentemente bonitinha, muita gente desconfia, né? Porque outras medidas poderão ser implementadas nos próximos meses. O que está por vir? O Pix não será taxado, mas a partir do momento que você tem as informações financeiras daquela pessoa, isso pode desaguar em outras modalidades de impostos, porque você pode tirá-la de determinada categoria de ganhos e passar para uma outra categoria de ganhos. Então, você ganha mais de R$5.000 por mês, isso pode ser comprovado através do Pix. Em segundo lugar, isso pode ser usado como prova para uma eventual sonegação de outras modalidades de impostos, porque você tem uma empresa e vende informalmente um produto sem recolher ICMS e ISS, e isso pode ser comprovado através
destas transações financeiras através do Pix e até, eventualmente, outras fraudes contra os seus credores, fraudes relacionadas ao crime organizado, mas verdade seja dita, não acho que esse seja o principal objetivo. O principal objetivo é aquele que, em primeiro lugar, eu mencionei. Você ter o controle dos dados financeiros daquela pessoa para que, eventualmente, a partir daí, você possa cobrar outros impostos. A taxação do Pix aí seria o menor dos problemas, até porque se eventualmente instituído esse imposto desnecessário, mas se eventualmente instituído, ele seria de frações de centavos. Agora, se você junta toda a arrecadação de uma pessoa e cobra 27,5%, aí sim é uma paulada bem doída. E eu acho que este é o objetivo do governo. Aí chama atenção, viu, Mota, a justificativa da Receita Federal, quando diz que essa mudança não implicou em qualquer aumento de tributação. No comunicado, uma espécie de perguntas e respostas para evitar a propagação de fake news, a Receita disse o seguinte, que ela busca aumentar a transparência e também o monitoramento de operações financeiras que podem ter reflexo tributário, ou seja, em linha com o que disse o Acácio. A depender do tipo de movimentação que o camarada faça, lá na frente ele pode ser enquadrado em um regime diferente, porque movimentou uma quantia maior de dinheiro. As perspectivas não são boas, é isso? Para aquele trabalhador informal que possivelmente tenha vendido muita água mineral em um mês, é isso? Essa é uma pergunta difícil de responder, Caniato. A argumentação da Receita é uma argumentação técnica. Não há o que discutir nessa declaração da Receita, né? Ela tem razão, mas essa é uma argumentação técnica. A gente tem que olhar para o aspecto político e social disso, né? E o aspecto político e social a gente já comentou aqui. Quanto mais dados e mais detalhes o Estado tiver sobre a sua vida, mais fácil é para o Estado forçar você a fazer coisas que de outra forma você não faria. Este não é o caminho para a liberdade. Você ter um Estado que sabe tudo sobre você, que tem o controle sobre todas as suas atividades, não é o caminho da prosperidade, da felicidade, da liberdade. Isso já está mais do que provado. E eu vou dar um exemplo, um post sensacional que eu vi aqui no X, um meme. O meme era o seguinte, tinha lá um sujeito com um terno, com cara de ser algum representante do Estado. E esse sujeito estava falando com alguém dizendo o seguinte, você fez um Pix por uma pet shop, mas eu vi lá no cadastro de animais, Cadastro Nacional de Animais de Estimação, que você não tem cachorro, você não tem nenhum animal de estimação. Então você vai ter que vir aqui conversar com a gente. Esse é um resumo genial deste novo mundo onde a gente está entrando. Você vai ter que dar explicação o tempo inteiro sobre as coisas que você faz. Seguiremos atentos a essas movimentações, qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.